Olá, bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva e Manuel Suete. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai bater um papo com a gente sobre a importância da liderança nas empresas, que é a Cláudia Kohn. A Cláudia está aqui hoje para essa entrevista com exclusividade. Ela que veio participar de um programa, de uma palestra do Grupo Mulheres do Brasil, do sul da Flórida, que foi um evento maravilhoso que teve aqui recentemente, e ela gentilmente aceitou o nosso convite de participar do Business Time. Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Antônio. Eu fico lisonjeada pelo convite e Paola já esteve na palestra ontem liderando esse grupo aqui. Para mim foi uma honra também estar na palestra do Mulheres do Brasil, South Florida. É um movimento maravilhoso e eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo programa. Eu acho que a comunidade da Flórida merece esse tipo de programa. Imagina, a gente fica muito feliz mesmo, Cláudia. Uma honra, né? Eu, uma das líderes do Grupo Mulheres do Brasil aqui no sul da Flórida, e receber você compartilhando tanta experiência, né? Afinal de contas, são 32 anos de carreira profissional. Você que começou na área técnica, trabalhando em laboratório no Einstein, que é considerado, né, um dos melhores em termos de tecnologia, e decidiu ir para uma carreira executiva, passando em grandes empresas como Delboni e Auriemo, e chegando na Amil, trabalhando com grandes empreendedores. Então tem uma história hoje, participa de conselhos importantes, né? Conselheira na Abramed, faz parte do Comitê de Saúde da Fiesp, entre tantos outros. Eu queria que você começasse contando um pouquinho no prisma da liderança. Você deixar de ser biomédica no Einstein e passar a ser diretora de uma empresa como a DASA, uma das maiores empresas da América Latina em laboratórios e análise clínica. Quais foram esses desafios e como que você usou a sua capacidade de liderança para alcançar isso? Bom, primeiramente, eu acho que o desafio foi interno, foi tirar o jaleco, todo mundo fala, tirar o jaleco, porque eu era uma microbiologista que amava o que eu estava fazendo. E sair talvez tenha sido num momento em que eu comecei a olhar a saúde de um prisma diferente. Eu não olhava só o que eu estava fazendo para uma pessoa, para um paciente, e eu gostava do que eu estava fazendo. Eu acho que eu era, de certa forma, bem-sucedida no início de carreira, mas eu achava que eu podia fazer mais e de uma forma diferente. Coisa que hoje, quando eu entendo que eu estou fazendo uma mudança, implantando um novo negócio, eu estou mudando a vida de mais pessoas do que apenas um diagnóstico. Talvez também tenha sido sem querer, mas foi uma visão de que eu queria sair daquelas 4 paredes do laboratório para alguma coisa maior. E o que me motivou a isso foi conhecer um pouquinho do que estava sendo criado para laboratórios e implantado, que era automação, era um momento também de mudança no laboratório. Isso me despertou uma vontade de conhecer o resto. Acho que é importante, né? Porque ela traz algumas características que acho que já são sinais de uma liderança. Uma visão de futuro, quer dizer, querer construir algo diferente, e uma inquietação, uma certa ambição de fazer algo maior. Você não acha, Manuel, que isso são características inerentes aos bons líderes? Não, com certeza. Na verdade, ouvindo a Cláudia falar aqui, a gente se lembra quando a gente começou, né? Exatamente, de tirar o jaleco, né? De você entrar, geralmente começa a tua carreira, sobretudo em empresas, né? Multinacionais ou não, atividades mais operacionais, mas você tem ali claramente aonde você quer chegar. Né? Então, saber onde você quer chegar, né? E como você chega lá é algo que não só vale para a vida de empreendedor, mas sobretudo para quem quer fazer carreira executiva, né? E, Cláudia, eu fico imaginando o seguinte, quer dizer, eu venho de indústria de petróleo, né? Extremamente machista e que foi aos poucos mudando essa visão. Depois indústria aérea também, foi executivo durante alguns anos. Na indústria de medicina, parece ser mais democratizada, né? Mas você enfrentou desafios grandes na hora que você decidiu tirar o jaleco e trilhar o caminho de ser uma executiva? Essa pergunta é sensacional, porque a mulher na medicina, na área médica, biomédica, bióloga, fisioterapeuta, enfermeira, ela é a grande maioria na área operacional.
Então, você acha pessoas operacionalmente, na sua grande maioria, mulheres. E aí, quando você vai para a liderança, cada vez menos você encontra mulher. Por uma tradição que vem desse passado, que está mudando. E a gente fica muito feliz com lideranças maravilhosas hoje, presidentes de hospitais, de grandes corporações na área médica, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E quando nós vemos hoje mulheres em presidência ou em diretorias executivas ou em conselhos, cada vez a gente vê menos. E isso também me despertou algo que eu brinco até que é uma enzima, né? Eu digo que eu tenho uma enzima chamada, a Paola falou, a enzima da insatisfatina, que é uma enzima que corre forte no sangue de algumas pessoas. E acho que a liderança tem cada vez mais essa enzima, não para ganhar mais dinheiro ou para fazer alguma coisa diferente, mas de fato para não se satisfazer com o status quo, para querer mudar e melhorar e transformar ele a cada dia. Então, a mulher, eu acho que na área médica ganhou e tem ganhado relevância porque ela enxerga diferente. Ela enxerga vários ângulos. Acho que a gente vai aprender muito nesse programa hoje, né? Então, vou fechar aqui porque você acabou de dar 2 outras dicas, não só que essa insatisfação, né, de questionar o status quo é algo que a gente também percebe quando você traz isso para a vida de empreendedor, é muito importante. Então, tá aí, eu acho que um dos outros grandes mandamentos do líder de sucesso é ter essa enzima, como chama? Insatisfatina. Insatisfatina ela na veia. Ela não existe, ela é imaginária. Eu não sabia que eu tinha, né? Eu sou assim, né? Você também é assim, né, Antônio? Você está sempre insatisfeito com o status quo, né? Bastante, muito. E, Cláudia, você hoje, né, CEO da rede de diagnósticos Alta, do Grupo DASA, trabalhou com tantos bons líderes, né, em tantos laboratórios, no Grupo Amigo, Delboni. Diz uma coisa, para você, que hoje é uma grande líder, quais são as 3 características de um bom líder? Ontem eu até falei isso na palestra. É muito difícil pegar 3 características, porque eu considero o conjunto o grande resultado. Eu tenho aprendido muito e aprendi muito com excelentes líderes. Eu vou puxar um pouquinho de cada um. Talvez o primeiro é saber ouvir. Né? Saber ouvir e entender a expectativa das pessoas é uma característica que eu considero extremamente importante. O segundo é ter a capacidade não de convencer e de mandar, mas de engajar, de trazer e contagiar as pessoas para trazê-las para o seu sonho, para o sonho da empresa, para o propósito da empresa. E com isso eu trago algo muito importante. Você tem que ter um propósito. Se você não tiver um propósito, você vai trabalhar por trabalhar. O líder que consegue fazer isso, e eu não vou citar nem ética, nem caráter, porque para mim isso é condição sine qua non. Eu não acho que é uma característica, eu acho que é uma condição, é uma premissa. Acho que a terceira é o líder, deste líder atual e do líder do futuro, entender, Antônio, que o mundo vai ser incerto a cada momento. E que você tem que saber, mais do que saber aonde você vai chegar, saber lidar com as incertezas para que você trilhe um caminho junto com o seu time. Muito bom. E Cláudia, o DASA, ele cresceu na aquisição de grandes laboratórios, né? Hoje já são 40 marcas, o maior laboratório da América Latina, e você já está lá há muitos anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de quando uma outra empresa é comprada, existe um choque de cultura. E me corta o coração muitas vezes ver empresas adquirindo concorrentes por causa de uma série de características de sua própria cultura. Mas quando eles entram na empresa, eles simplesmente destroem e impõem para toda aquela equipe a cultura que vem da matriz. E eu queria ouvir um pouco a sua visão de quem de dentro já viveu processos de transição como essa. Perfeito, Paola. Isso é fundamental. Isso foi um grande aprendizado na DASA. A fusão que existiu desde o início e a DASA, com as aquisições não só da DASA, mas de outros laboratórios do Brasil, que
hoje ainda são muito pulverizados comparados aqui dos Estados Unidos, existe sim pontos extremamente positivos em cada cultura de um pequeno laboratório. Então, eu vou trazer um exemplo, um laboratório que você adquire na empresa e que traz um cuidado muito especial com o colaborador que tem uma necessidade especial. E você tem alguns protocolos. Se você não souber e tiver a sensibilidade de enxergar e colocar isso para dentro de casa com a humildade de que fazem melhor ou diferente, você mata a cultura positiva de uma empresa que você compra. A DASA teve talvez a sorte de estabelecer uma estratégia de respeito a culturas regionais, porque ela está no Brasil inteiro. Então, em primeiro lugar, a decisão, que não é certa nem errada, mas foi a estratégia de manter as marcas, a tradição regional de um dono de marca ou de alguém que existiu, é fundamental, porque ele traz uma construção do conhecimento das pessoas que consomem naquela região. Muitas vezes a DASA também tem outros negócios que não as unidades. Nós colhemos exames através de outros laboratórios que utilizam a DASA para a produção desse exame em lugares mais remotos do Brasil que ninguém conhece. E que muitas vezes é um laboratório pequeno ou médio de algumas unidades que não tem a condição de ter uma automação como uma empresa que é a quinta maior do mundo, que é a maior da América Latina, como você colocou. Mas é muito importante que esse lugar, a quilômetros de distância, que muitas vezes são acessados por barco, por moto, por helicóptero, por avião, eles tenham o mesmo tratamento e essa unificação dessa cultura com respeito do que é feito do outro lado. Isso é fundamental, Paola. Eu considero que hoje o sucesso da DASA foi não só do respeito a isso. Hoje nós estamos melhores do que nós estávamos. No início, talvez tenha sido muito mais difícil de ter essa humildade. Hoje, a gente vive um momento de transformação que traz muito orgulho para a gente. Olha que interessante, né? Porque, na verdade, né, Manuel? Então, quer dizer, o grande aprendizado você tem duas culturas diferentes e quando você faz uma fusão, o ideal é criar uma nova cultura trazendo elementos das duas, porque a cultura dentro de uma empresa, ela é muito importante, porque é ela que dá a cola entre as pessoas. Exato. E que faz com que as pessoas se sintam motivadas, se sintam bem naquele ambiente, mas ela é muito invisível, então às vezes difícil de você lidar, porque isso é uma construção a longo prazo. Você trabalhou em grandes empresas, deve ter vivido mudanças de cultura, né, Manuel? Eu digo choques culturais, né? Eu vim de cultura corporativa matricial, né? Onde se a gente errasse, a gente se juntava para poder aprender, que era a Shell, para uma cultura mercenária, que era uma cultura de você foi contratado não para aprender e sim para resultar resultado, que tem um lado positivo, porque você está focado em resultado, que foi quando eu trabalhei em trade de petróleo. E quando eu fiz a fusão da Latam aqui nos Estados Unidos, era o que exatamente o que a Paula falou. Como é que eu tiro um pouco, né, de uma cultura e de outra? Imagina, chileno e brasileiro não tem nada a ver, né? Então foi um desafio muito grande. E você, quando listou para o Antônio as 3 principais características, você falou exatamente isso, né? Que o líder precisa saber lidar com incerteza. E um processo de transformação cultural, de cultura, né? Assim, de mudança de cultura, é isso o tempo todo, né? Você deu um exemplo muito bom da DASA, que eu acho que é real para muitas empresas que passam por fusão. Mas nem sempre foi bom assim, né? Dá um exemplo quando você... por conta da cultura, por exemplo, você aprendeu, quebrou a cara, algo muito ruim que aconteceu, que daquilo ali depois acabou ajudando, porque eu acho que a gente aprende muito com esse... você deve ter tido muitos aprendizados ao longo da carreira, né, Cláudia? Você falando aí, passa um filme, né? Talvez um que seja importante para as pessoas saberem é que numa empresa desse tamanho, com muitas marcas, mesmo que você tenha uma marca com muita regionalidade, você me perguntou onde você quebrou a cara. Acho que num primeiro momento, uma fase muito difícil foi conseguir enxergar quais eram os atributos de cada um.
Eu acho que atributo não é uma palavra muito falada quando a gente fala de serviço e é fundamental para que a gente saiba e para que a liderança possa transmitir o que está atrás do que cada um na ponta das unidades faz em relação ao cliente ou para o cliente. Você fala de atributo, é o perfil da pessoa ou o job description dele? O perfil da marca. Uhum. Então, o perfil, quando nós lembramos algumas marcas que são conhecidas, seja mundialmente ou no Brasil, nós nos lembramos de alguns adjetivos. Então, tem marca de fácil acesso, tem marca de luxo ou sofisticação, tem marca com muita empatia, tem marca que é mais quadrada, que é mais processual. Quando você coloca tudo no mesmo balaio, quando você faz uma fusão, você destrói até uma marca, até os atributos de uma marca. Então, é muito importante a sensibilidade e também a clareza e a franqueza de definir não só os valores e o propósito, mas o que tem atrás dessa marca que você trabalha quando você está na casa de um paciente, num hospital, prestando um serviço diagnóstico ou numa unidade? Você está carregando com você, então nós temos mais de 20 mil colaboradores hoje que carregam esses atributos quando eles fazem um serviço, quando eles colhem sangue, quando eles trabalham dentro de um hospital. E é muito importante que na fusão dessa cultura você não tenha. E no começo nós não tínhamos uma definição clara desses atributos. Então estava todo mundo no mesmo balaio, era muito difícil de cobrar de si mesmo, até do líder, o que eu vou fazer com cada um. E foi um aprendizado, foi difícil, foi muita pancada para poder até transmitir para uma empresa que não tinha a visão do que era o atributo, o quão importante ele era naquele momento. Olha só, eu que sou da área de marketing, estou encantado aqui com alguém na área médica falar tão bem sobre marketing, os atributos. Diz uma coisa, a DASA está vindo para os Estados Unidos? E se sim, quais são, ou se não, quais são os grandes desafios para globalizar uma empresa desse porte? Eu tenho muito orgulho de dizer que a DASA é uma empresa brasileira e de empresários brasileiros que já fizeram um grande passo de internacionalização no ano passado. E nós fomos para a Argentina através de uma aquisição e para Uruguai. E é claro que a gente não para de sonhar, mas nesse momento não tem nenhuma notícia, eu pelo menos não tenho, sobre Estados Unidos. Agora, nós temos trabalhado muito com muitos países em algumas áreas de inovação, porque a medicina tem se renovado e se transformado. Então, por exemplo, nós temos um laboratório de inteligência artificial comandado por radiologistas que tem alguns convênios e fez algumas estruturas e produtos com Harvard, com áreas de diagnóstico de mamografia, utilizando machine learning e inteligência artificial para que o médico tivesse a segunda opinião da própria inteligência artificial. E esse desenvolvimento foi um desenvolvimento em sociedade com alguns locais de alguns hospitais e universidades referência como esse, por exemplo. Assim como nós temos outros já implantados. Isso não é uma ideia. E aí, trazendo a coisa da transformação, hoje o nosso líder, o nosso controlador, o nosso conselho trouxe, há 2 anos atrás, a ideia de transformação. E a ideia de transformação nasceu com não só a transformação digital, mas hoje nós trabalhamos com células ágeis que desenvolvem os produtos e nada é criado naquela fórmula do passado, de eu preciso descrever tudo que eu tenho de necessidade para depois ir buscar, para depois desenvolver, daqui a 2 anos eu vou ter. É uma garotada super interessante, e aí você me perguntou sobre tombo, eu me lembrei de um tombo que eu levei o ano passado, que foi um tombo e aprendizado, nessa transformação. Eu também era muito quadrada na visão de ou jaleco ou a vestimenta de que um executivo deve utilizar.
Você perguntou isso e eu lembrei de uma coisa interessante. Eu fui entrevistar um PO de uma célula. PO é um CEO de uma célula ágil, que é como se fosse uma startup que desenvolve alguns produtos. E é assim que nós temos uma configuração do desenvolvimento hoje, não só de TI, mas de muitos processos e produtos na DASA. Então, eu entrei na sala para entrevistar. Quando eu entrei, tinha um rapaz de cabelo meio desarrumado, e de bermuda e de camiseta. Eu abri e fechei. Quando eu estava fechando, ele falou: Cláudia, sou eu mesmo que você vai me entrevistar. Por 2 segundos, eu pensei: como ele sabe quem eu sou, quando eu sou e etc. E olha que transformação. Eu abri, conversei, foi uma das melhores entrevistas que eu tive nos últimos tempos. Um rapaz jovem que hoje está liderando uma grande célula da empresa, e ele trazia todo o conhecimento para ser um PO, mas também toda a jovialidade de quem trabalha num ambiente como o Google, como o Facebook, como outros, que eu não estava acostumada. E que eu, como líder, tive que aprender a lidar. E hoje eu brinco com ele quando eu entro nessa área de digital. O William, que ele chama Will, ele me cumprimenta e eu lembro desse momento de tombo e, ao mesmo tempo, aprendizado. Que o currículo hoje, ele vale, claro, alguma coisa. Porque, principalmente em lugares especializados, você precisa ter um background. Mas quando você tem a liderança de enxergar e se sensibilizar que é diferente, que é transformador, isso faz a diferença. Eu tive que criar essa sensibilidade. Eu achei super interessante você falando da transformação da empresa, da transformação do mercado, da sua transformação como líder, quebrando paradigmas, percebendo quanto alguns julgamentos podem prejudicar. Agora, a gente vive num mundo de muita mudança, muito rápido, uma velocidade grande. E eu, vamos dizer, acredito que ser humano tem uma certa resistência à mudança natural, né? Eu brinco que o único ser humano que gosta de mudança é neném com fralda suja. Tirando isso, é da natureza do ser humano querer manter um status quo. Então, quando você trabalha com grandes equipes, como é, né, o caso de vocês, e vocês têm que implementar mudanças como sair do mundo da hierarquia, do diretor, do gerente, do operacional, para o trabalho em células, onde muitas vezes uma pessoa pode reportar 2 líderes diferentes de um trabalho operacional e de um trabalho estratégico, e você deve enfrentar uma resistência das pessoas. E não tem jeito, não dá para trazer pessoas novas como esse rapaz que você entrevistou, mandar todo mundo embora e pôr todo mundo novo. Você vai pôr um líder ou outro, mas como você lida para que ajude a equipe a fazer a transformação necessária? Paola, é um desafio grande. Em primeiro lugar, isso tem que estar comprado na sua alma, no seu coração. O líder tem que entender que ele não vai ser mais o decisor com a caneta na mão para falar faça ou não faça. Isso vai nascer das células, das pessoas. E nós passamos por 1 ano e meio de transformação com muitos erros, muita resistência e um aculturamento muito preliminar ainda do que era necessário para que isso acontecesse. As nossas lideranças, o nosso CEO e todo o comitê executivo enxergou que era necessário primeiro transformar com conhecimento, em alta performance e em cultura ágil a liderança. E isso aconteceu junto com a transformação cultural e upgrade da cultura da empresa. Foi literalmente um tsunami que passou na empresa. Mas fazendo o quê? Fazendo treinamentos, reuniões, apresentações, mandando para curso. Como que vocês conseguiram colocar na cabeça dessa liderança que vem de um padrão tradicional que nós vamos mudar? A primeira coisa foi um mergulho de toda essa liderança com a AWS. Nós trouxemos a Amazon para dentro da nossa empresa. E eles passaram também por essa resistência, ao ponto de nós chegarmos em reunião e existir uma decisão que um líder chegasse e falasse, mas isso não passou por mim, e o conselho ou o controlador falasse, mas nem vai passar mais. Né? Então, nós tivemos pessoas que não se adaptaram e isso é natural.
Agora, é muito... E quando não se adapta, faz o quê? Normalmente a própria pessoa não se encaixa mais num modelo. Agora, quando você mergulha e se adapta, é uma delícia. Eu tenho 53 anos e ver o que eu aprendo com essa garotada, o que todo comitê executivo tem aprendido com a rapidez, com a interação, a integração deles, sem hierarquia, sem salas fechadas, com revisões e um bebendo da inteligência do outro no desenvolvimento de produtos, é muito diferente. Agora, nós passamos por uma transformação, sim, que envolveu treinamento, envolveu principalmente, antes do treinamento, conhecimento. Eu não sabia nem os termos, eu não sabia o que era Scrum Master, eu não sabia o que era um PO. Então, as pessoas precisavam entender o que era. Isso é uma metodologia que tem tido sucesso e, por isso, nós adaptamos ao que nós temos como cultura. E eu lembrei de um ponto importante na nossa cultura, que talvez isso seja fundamental para todo líder poder ter o orgulho de trabalhar numa empresa assim. É a franqueza. A franqueza absoluta, ela às vezes dói, ela é difícil, mas você precisa utilizar para que você suba um degrau, para você mudar e transformar. E ela foi importante para a gente nesse momento. Quando a gente viu que a gente não estava indo no caminho certo, que todo mundo achava que tinha que ter as células, mas não era o modus operandi que a gente poderia ter, nós tivemos que dar um passo para trás. E aí, com franqueza absoluta, olha, não está bom, vamos voltar. E essa é uma característica do líder que eu acho fundamental. Fundamental. Eu diria franqueza e humildade. Para assumir erros, para voltar atrás. E uma coisa que eu acho que você falou que é muito importante, então, dentro desse processo, trazer conhecimento, treinamento, todo o conteúdo e ferramentas para apoiar para que a equipe faça a transformação, mas vai ser inevitável que algumas pessoas não vão se adaptar. E o líder tem que ter a coragem de tirar essas pessoas. Porque eu vejo que muitas vezes tem líder que fica postergando e isso vai minando e muitas vezes pondo em risco um processo como esse. Então, é inevitável que em alguns momentos como esse, você vai ter que tirar alguém da equipe e cabe a você, líder, tomar uma atitude para que isso aconteça. Não sei se você já viveu dentro desse sua jornada de liderança aí momentos difíceis como esse, de ter que demitir uma pessoa para que o plano maior seguisse. O programa das mulheres, né, Antônio? A gente está aqui a passeio, né? Como é bom ver mulheres líderes falando e a gente... Olha, música para os ouvidos. Eu acho que com certeza a DASA vai receber depois muita busca lá, porque com certeza é great place to work, né? Mas o que eu acho interessante é que você falou de coisas muito reais e atuais de quem vive um momento de startup, de quem vive um momento de empreender. Porque é isso que está buscando. Exatamente, o Antônio brinca comigo porque eu me considero borderline milênio. Sabe por quê? Porque para ser borderline milênio eu tenho que pensar com 50% da força de trabalho americana hoje, que é uma geração digital. A próxima geração, que é a Z, já está pensando de coisas de forma diferente. E se ele não tiver numa empresa que tiver propósito, né, isso não acontece, né? Mas o papel da liderança continua sendo o mesmo, né? Eu acho que se o líder que se adapta, né, que faz, que volta para trás, quebra a cara, né? E a Paola, eu aprendi uma coisa, Paola, para não perder a tua pergunta, é o seguinte: você tem que identificar as árvores podres para poder preservar a floresta. Eu acho que essa é a coragem. E eu aprendi ao longo do caminho o seguinte: as pessoas seguem os líderes, não seguem os chefes, né? Então, quando você percebe que você é uma pessoa que consegue se adaptar numa empresa, né, respeitando um cara que chegou de bermuda lá, porque esse cara, com certeza, não importa o que ele está vestindo, importa o que ele é capaz de fazer para essa nova geração da empresa. Então, muito legal ouvir que isso é tão próximo, mas é tão próximo da realidade de quem é startup, de quem é empreendedor. Você participa de um grupo como conselheira dos Winning Women, não é isso? Da EI, né? Da Ernst Young. Fala um pouquinho, vocês têm ajudado empreendedores dividindo conhecimento, dividindo um pouco essa experiência para quem está começando a empreender também nessa área? Esse é o primeiro ano que eu estou nesse conselho e é muito gratificante. Em primeiro lugar, pelo aprendizado, porque eu estou do lado de conselheiras que são empresárias de referência nacional e hoje internacional, depois do prêmio que a Luísa Trajano ganhou, né, Paola? Mas Luísa Trajano, Sônia Hess, tem, olha, Gabriela Baumgarten, tem
empresárias e executivas tocadas por uma pessoa, que é a Raquel Teixeira, que comanda esse grupo da UI. E no momento que eu fui convidada, eu aceitei, porque além do desafio do aprendizado, é uma doação de total garantia de resultado, seja para você ou para empreendedora que está trabalhando. E hoje eu mentoro uma executiva empresária que criou uma empresa de energia fotovoltaica, energia solar fotovoltaica, que não tem nada a ver com a minha área. E aí já vem mais um aprendizado do líder, dele saber se deslocar de áreas que ele eventualmente, eu até falei ontem na palestra, não é a minha tribo, mas eu fui aprender um pouquinho para entender do que estava falando quando falava de célula, de manutenção de célula, etc. E você entender o desafio de cada microempresária que quer sair do outro lado. Então, esse programa, ele faz uma peneira onde se inscrevem empresárias mulheres, e elas passam por essa peneira e elas são mentoradas durante um ano, onde se diagnostica, através de ferramentas da UI, um desafio, e durante um ano de mentoria, elas saem do outro lado participando da possibilidade de ganhar a empreendedora do ano dentro desse programa. E é um aprendizado de mão dupla, maravilhoso fazer isso, e tá muito gratificante. Eu tenho certeza que tanto os mentorados, as mentoradas, quanto cada conselheiro aprende todos os dias. Excelente. Olha, que conversa rápido que passou hoje aqui, né? Um papo de tão alto nível, assim, tantas ideias legais. Para a gente terminar, última pergunta. Uma das grandes características dos líderes que você falou é saber ouvir. E é o que a gente sempre fala para os empresários brasileiros que chegam aqui. Principalmente os mais bem-sucedidos, eu falo que eles têm os ouvidos fechados, porque eles vêm com a cabeça formatada de que o que deu certo no Brasil vai dar certo aqui, e a gente sabe que não é assim. Para esse empresário que está nos escutando agora, com base na sua experiência, que dicas você dá para quem quer começar uma trajetória de empreendedorismo internacional? Eu acho que você já falou a primeira parte, que é saber ouvir, e principalmente se juntar com pessoas éticas e que tenham a possibilidade de te trazer conhecimento, e não só a venda de um sonho que só tem espuma e não tem conteúdo. Eu acho que você tem que saber buscar as pessoas, e eu tinha um líder, o Edson Bueno, que falava: tubarão anda com tubarão e não anda com sardinha. Então, se você quer ser um tubarão, não no mau sentido do tubarão, mas de um peixe grande, num lugar grande como é a América, eu acho que você tem que primeiro ir conhecer com pessoas que tenham o conhecimento. Em segundo lugar, escolher o que você quer, não pela moda, e sim pelo que existe de tendência de mercado. Então, estudar o mercado é importante para que isso aconteça. E talvez principal, e junto com isso, é escolher as melhores pessoas. Olha, eu acho que... Eu sei que o Antônio falou que já está acabando, mas só rapidinho, de forma bem objetiva. Liderança é uma coisa nata ou a pessoa pode desenvolver? Porque às vezes essa pessoa que está vindo é um executivo, tem um pouco de dúvida se tem essa liderança naturalmente. Você acredita que isso é uma coisa que nasce com a pessoa ou dá para desenvolver? Eu acho que ela é como o gene. Tem uma parte que vem junto e uma parte totalmente... aberta a desenvolvimento. O gene é assim, nós somos fruto dos genes que trazem conosco a nossa hereditariedade e do meio ambiente, do que a gente come, do que a gente faz. Nós somos isso. Eu acho que liderança é isso também. Maravilhoso. Excelente. Cláudia, muito obrigado. Foi excelente o programa de hoje. Paola, obrigado por mais uma participação de altíssimo nível. Manuel, idem. E você que nos seguiu, fique ligado, na próxima semana nós teremos mais um programa aqui do Business Time. Não esqueça, curta, assine, compartilhe, ajude-nos a levar essa informação a mais pessoas, e fique com a gente até a semana que vem. Até lá.